Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver hoje, prefeito Luiz Francisco Schmidt amplia decreto municipal e reabre salões de beleza, barbearias e lojas que vendem produtos de chocolate até o dia 13 de abril. E também, o Hospital Santa Terezinha recebe cerca de 500 doses de cloroquina para combater o coronavírus. E transporte coletivo urbano volta a funcionar aqui em Erechim. Essas e outras notícias no Bom Dia Notícias a partir de agora. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga, seja bem-vinda ao Bom Dia Notícias desta terça-feira. Obrigado pelo carinho de sempre da sua audiência, você que nos acompanha ao meio-dia, as informações aqui de Erechim e do Alto Uruguai Gaúcho. Olha, a gente já começa, como sempre, trazendo as últimas notícias do coronavírus aqui em Erechim e na região do Alto Uruguai Gaúcho. E começa destacando para você que o Hospital Santa Terezinha recebeu cerca de 500 doses de cloroquina. O medicamento está sendo analisado para combater o coronavírus e já está sendo utilizado como teste pelo Ministério da Saúde. Veja na reportagem da Tayane do Carmo. A 11ª Coordenadoria Regional de Saúde recebeu neste fim de semana 500 doses de cloroquina que foram disponibilizadas pelo Estado para o atendimento de possíveis pacientes com a Covid-19. A cloroquina ela veio direcionada do Ministério da Saúde para a Secretaria do Estado, a qual fez a distribuição para as coordenadorias regionais e vai ser repassado, como está sendo repassado, para o hospital de referência, que é o Hospital Santa Terezinha. Nesta segunda-feira, o Hospital Santa Terezinha recebeu as doses por ser considerado um hospital de referência e irá funcionar como uma central de distribuição se for necessário. O medicamento, então, conforme o protocolo, é para pacientes hospitalizados, e casos graves vai ser dispensado a cloroquina, conforme o protocolo do Ministério da Saúde. Atualmente, estudos em andamento avaliam a eficácia e segurança da cloroquina para o tratamento do novo coronavírus. A gente vai abastecer todos os hospitais aqui da região e o Caridade aqui de Erechim também, nós ficamos responsáveis. E o transporte coletivo urbano voltou a funcionar ontem. Aqui em Erechim, o serviço começou a operar em sistema reduzido e de emergência, de acordo com a concessionária, que pede com que as pessoas mais idosas só usem o transporte em caso de extrema necessidade. Após quase 15 dias parados, os ônibus urbanos voltaram a circular em Erechim. Ao todo, 11 linhas das 6 da manhã até as 10 da noite estarão disponíveis. De acordo com a concessionária do serviço público, o atendimento será feito em um sistema chamado de urgência, com redução de linhas, pois grande parte dos funcionários da empresa tem mais de 60 anos e foram afastados devido a estarem no grupo de risco atingido pelo coronavírus. Conforme a concessionária, em todos os veículos está sendo realizada uma higienização especial, além de disponibilizados álcool em gel para os usuários. De acordo com o decreto estadual, o transporte público pode funcionar, mas apenas com a capacidade de passageiros sentados em cada veículo. Neste período, a concessionária responsável pelo transporte público fez um apelo aos usuários idosos para que só usem o transporte público se for caso de emergência, deixando os coletivos para quem precisa ir ao trabalho. Olha, agora a gente vai trazer uma reportagem muito legal e muito bacana, viu? É um aplicativo lançado pela Polícia Rodoviária Federal que vai auxiliar os caminhoneiros na estrada. Olha, nesse período da pandemia do coronavírus, a gente viu tanta gente auxiliando os motoristas para que o nosso Brasil não parasse. Então, a PRF lançou essa iniciativa bacana demais que o Natan Bretenbach mostra pra gente. O coronavírus andou fazendo algumas maldades pelo mundo, sim, concordo. Mas a gente resolveu pegar a estrada para te mostrar que vale a pena apostar em boas atitudes para salvar vidas. Essa classe aí, tão importante, quando parou, nos ensinou que eles fazem uma falta e tanto. Pois sem os caminhoneiros, os produtos não chegam até as prateleiras para que a gente possa comprar. E foi pensando nisso que a PRF lançou um novo sistema para facilitar a vida desses profissionais em tempo de pandemia.
Suporte BR ele foi criado pela Polícia Rodoviária Federal a nível nacional, justamente para dar um aporte, um suporte para o caminhoneiro, que hoje ele está enquadrado como 90% da frota em circulação nas rodovias. No sistema Suporte BR, o motorista vai colocar o estado e a cidade em que está. Daí fica fácil, é só escolher o trajeto da rodovia e as opções aparecem. Postos de gasolina mais próximos, borracharia, hospedagem para tirar aquele cochilo e, claro, não podia faltar os restaurantes. São mais de 6.000 pontos que foram mapeados em todo o Brasil. O Rude está na profissão há mais de 20 anos. Ele é natural de Ijuí e foi um dos beneficiados com as ações de solidariedade da PRF. O problema é isso aí, daí tu chega nos lugares, às vezes tá tudo bloqueado, fechado, né? Daí tu não tem aonde nem fazer as refeições, né? Mas ali no Rio Grande do Sul eu já... Um dia essa semana eu estava entregando lá no trevo as marmitas para os motoristas. A polícia rodoviária estava também junto, daí ela bloqueou a rotatória lá, daí não passava pelo meio da estrada, só fazia a rotatória, daí estava entregando as marmitas. Sim, isso é muito bom, ajuda, porque muitas vezes tu chega, não tem onde fazer as refeições. Daí, isso aí é uma ação muito boa, isso aí que estão fazendo. Na campanha Siga em Frente Caminhoneiro, a Polícia Rodoviária Federal disponibilizou seus pátios das unidades operacionais para que voluntários distribuíssem marmitas aos profissionais que transportam as mercadorias de norte a sul do país. Mas a campanha está sendo realizada apenas naqueles pontos em que ainda o comércio às margens das rodovias federais ainda não estejam abertos. A Polícia Rodoviária ela é participativa, ela está atuante junto com os diversos segmentos em prol da comunidade. Então nós estamos ali, a pessoa que tiver alguma dificuldade ou ele tem interesse de colaborar com o caminhoneiro ou com quem está transitando pela rodovia, contata conosco e nós vamos auxiliar no que for possível. E é através de boas ações como essas que policiais rodoviários federais têm a sensação de missão cumprida, para que todos os condutores continuem transitando com segurança e cidadania. Olha, agora a gente volta a falar de segurança pública. Fala para você que um homem foi preso por tráfico de entorpecentes. Olha, foi durante a tarde dessa segunda-feira, quando a Brigada Militar estava em atividade de rotina no bairro Progresso. Quando na rua São João, os policiais perceberam um homem em frente a um ponto de tráfico. Ao ver que seria abordado, o suspeito correu, entrou numa casa já conhecida como sendo local de tráfico e saiu pela porta dos fundos, entrando na residência dos fundos do mesmo terreno. Em seguida, fugiu por outros terrenos, não sendo mais localizado. Dentro da casa, os policiais abordaram outro homem. Em revista pessoal, localizaram na sua cintura um revólver calibre 38 com 5 munições intactas. Além disso, também foi apreendido R$ 1.648 em dinheiro, 27 buchas de cocaína e uma balança de precisão. Na casa dos fundos foi encontrada uma pistola calibre 45, 3 carregadores de pistola de mesmo calibre, 50 munições calibre 45 intactas e R$ 917 em dinheiro. Diante dos fatos, o rapaz de 19 anos de idade foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia, onde foi alavrado seu auto de prisão por tráfico de drogas, posse de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo e logo após ele foi encaminhado ao presídio estadual aqui de Erechim, onde ficará agora à disposição da Justiça. Muito bem, seguimos com mais informações para você que está nos acompanhando. Olha, o governo federal anunciou que pequenas e médias empresas terão ajuda para a folha de pagamento. Veja na reportagem. A nova medida espera honrar a folha de pagamento de 12 milhões de trabalhadores de 1.400.000 pequenas e médias empresas do país. A MP faz parte do Programa Emergencial do Suporte a Empregos e vai funcionar assim.
O governo federal vai emprestar recursos para pagar os funcionários das empresas por 2 meses. Cada um será atendido com até 2 salários mínimos. O que passar disso poderá ser complementado pela empresa. O dinheiro vai cair direto na conta do trabalhador, sem intermediários. Se enquadram na medida empresas com receita bruta anual de 360 mil a 10 milhões de reais. Em contrapartida, elas ficam impedidas de demitir os funcionários sem justa causa durante os 2 meses do programa, mais 60 dias. A taxa de juros dessa operação é de 3,75% ao ano ao tomador final. Esse empréstimo é um empréstimo para a empresa, para ela pagar a folha de pagamento dela ao trabalhador, então é um crédito que a empresa vai estar tomando. Segundo a equipe econômica, 85% dos recursos, 34 bilhões de reais, vão sair do Tesouro Nacional. O restante, 6 bilhões, virá das instituições financeiras. Toda a operação de crédito será feita pelo BNDES e as empresas terão condições especiais para pagar. O prazo do programa ele fica aberto até 30 de junho de 2020, até próximo 30 de junho. A operação de crédito vai ter 6 meses de carência, um prazo para pagamento depois de 30 meses, os 6 meses com 30 meses, então o prazo total dessa operação é de 36 meses. Olha, o governo federal lançou agora pela manhã um aplicativo e um site da Caixa Econômica Federal para trabalhadores informais se inscreverem aí para receberem os cerca de R$600 de auxílio do governo. Quem já está no cadastro único e recebe projetos de Bolsa Família já vai receber também. Mas quem não está no cadastro único e nem no Bolsa Família tem que se inscrever no site. Veja as regras e aí na reportagem especial. Na próxima terça-feira deverá ser lançado um aplicativo para registrar quem está fora do cadastro único e pode receber o auxílio emergencial do governo. A Caixa estima que pelo menos 100 milhões de pessoas acessem a ferramenta. O grande desafio está nas pessoas que não estão em base nenhuma. Mas o que a gente pode afirmar para a sociedade brasileira é que nós já temos a solução via aplicativo, via internet e via uma central de telefone. O cadastro único tem 75 milhões de brasileiros, mas de acordo com o ministro da Cidadania, de 15 a 20 milhões de pessoas não estão inscritas nessa base de dados. Onix explicou que a expectativa é fazer o pagamento em até 48 horas após a conferência das informações. Quem é que precisa baixar o aplicativo para fazer o seu cadastramento? São os informais que não estão no cadastro único, os contribuinte individual ao INSS e o microempreendedor individual. Mas mesmo aquele que eventualmente está cadastrado no cadastro único, no aplicativo, vai ter uma pergunta, ele vai colocar o CPF dele. Se ele tiver algum registro, o aplicativo já vai confirmar que ele já está na base de dados. Os pagamentos aos beneficiários do Bolsa Família seguem o cronograma oficial. E para os que já estão no cadastro único, a ideia, segundo o ministro, é que os primeiros pagamentos sejam feitos antes da Páscoa. O calendário de repasse do auxílio emergencial e todos os procedimentos serão divulgados nesta segunda-feira. Queremos dar tranquilidade ao taxista, ao vendedor de pipoca, cachorro-quente, à diarista, de que ela, a partir de terça-feira, terá as condições de fazer o seu cadastramento e garantir que em poucas horas ela vai poder receber esse recurso que é tão importante para a sua manutenção e manutenção das suas famílias. Olha, aí nessa questão da pandemia do coronavírus, né, muitos serviços aí que a gente já era acostumado aí até um órgão, por exemplo, fazer carteira de identidade, tirar a segunda via de documento, encaminhar solicitações para o governo federal, todas essas questões aí burocráticas agora podem ser feitas de forma online. Um site do governo federal já reúne cerca de 600 serviços online, que a pessoa pode fazer tudo sem sair de casa. Veja na reportagem.
O governo federal tem como meta completar a digitalização de todos os serviços públicos até 2022. Em 15 meses, 630 endereços foram disponibilizados pela internet. Pagamentos de luz, telefone, pedido de aposentadoria, reclamações trabalhistas ou de consumo, tudo isso já pode ser feito de casa, pelo celular ou computador. Uma economia, segundo a administração federal, de quase 2 bilhões de reais por ano. São mais de 19 milhões de pessoas que nesse ano de 2020 não precisarão se deslocar da sua casa para acessar um serviço público. O serviço estará na palma da mão, aonde eles quiserem, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agora, além de economizar tempo e dinheiro, o serviço digital está salvando vidas. Somente para agilizar demandas causadas pelo avanço do novo vírus, o governo lançou 2 novos protocolos digitais. São eles a solicitação de ajuda do governo federal pelos governos estaduais, que está disponível no portal gov.br/ação federativa, e também a informação ao Ministério da Agricultura de situações excepcionais de abastecimento, essencial para que a gente garanta o abastecimento à população brasileira nesse momento em que nós estamos vivendo. Agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. Olha, a Solar Imóveis é imobiliária de confiança e qualidade e tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou está procurando o local ideal para colocar a sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Todas as opções você encontra na Solar Imóveis. Visite agora mesmo a Solar na Avenida 7 de Setembro, pertinho da Caixa Econômica da 7, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos dos imóveis, as condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Por isso, não perca tempo. Visite agora mesmo a Solar Imóveis presencialmente ou no site e também tire suas dúvidas pelo telefone 54-3519-8630. 54-3519-8630. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. E olha, antes da gente ir para o intervalo, eu tenho um recado especial do Badim Colono, que esteve lá no Corpo de Bombeiros aqui de Erechim. É que a entidade está fazendo uma campanha para arrecadar alimentos para as famílias que estão precisando nessa questão da pandemia. Veja o chamado dele. Fala, minha gente, tudo certo com vocês? Aqui é o Badim e hoje eu tô aqui no Corpo de Bombeiros de Erechim com esse pessoal que está trabalhando como ponto de coleta de alimentos que serão destinados às famílias carentes aqui de Erechim. Então, quem puder ajudar com alimentos, com produtos de higiene, o pessoal está recolhendo aqui, estão higienizando tudo bonitinho, tá? Então, eu sempre digo, é muito melhor você ajudar do que ser ajudado. Quem puder, nesse momento, ajudar as famílias carentes, as mais necessitadas, traga os alimentos aqui para o Corpo de Bombeiros, que será destinado às famílias mais carentes aí da nossa região. Certo, minha gente? Um abraço do Badim e do pessoal do Corpo de Bombeiros. Valeu! Tchau, tchau! Cartão Saúde Santa Mônica, um novo jeito de cuidar de você. Agora você terá acesso ao que há de melhor em tecnologia e atendimento em saúde. Tudo com preços acessíveis, descontos de até 50% em consultas, valores diferenciados em internação hospitalar, exames especializados e muito mais. Pense no seu bem-estar, solicite informações. Cartão Saúde Santa Mônica, benefícios para toda a família. Santa Mônica, mais que um hospital, um complexo de saúde. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu tô convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, dizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Saiba como acessar o Jornal Bom Dia digital no seu celular de forma mensal. É muito fácil. Acesse a loja do seu celular. Na barra de pesquisa, digite Jornal Bom Dia. Clique na imagem do jornal. Clique em instalar e aguarde. Após instalado, clique em abrir.
Ao abrir, essa imagem irá aparecer. Clique em Login. Digite seu usuário e senha ou faça seu cadastro. Após o login e sua senha aparecerá assim. Clique em mais detalhes e faça o download do Bom Dia Digital no seu celular. Estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias, obrigado pelo carinho da sua audiência. Agora a gente passa a falar para você sobre o decreto municipal aqui de Erechim alterado na tarde de ontem. Vários assuntos foram tratados durante uma coletiva de imprensa que durou cerca de 30 minutos. Entre eles, o que diz que a ACIE diz que está tendo dificuldade para adquirir respiradores para hospitais aqui de Erechim. Olha, a entidade, juntamente com a CDL, fez uma campanha aí para arrecadar dinheiro, para comprar respiradores para os hospitais. Mas agora a associação diz que não tem como comprar os respiradores, por isso vai achar uma forma de entregar esse dinheiro para os hospitais. Veja o que disse na coletiva o presidente da CIE. A compra dos respiradores, assim como todos os EPIs que a gente tanto fala nesse momento crítico, temos que admitir que estamos em dificuldade de adquiri-los, como já está externado a nível do governo federal, estadual e municipal. Temos um bom volume arrecadado na conta já, comentando agora com a Rosângela aqui ao meu lado. Quarta-feira entra mais um apoiador forte aí nesse projeto maravilhoso, onde nós devemos chegar perto da cifra de R$500 mil, mas a dificuldade realmente está em adquirir os respiradores e os EPIs, uma vez que todo mundo sabe que o governo federal confiscou os produtos, esses itens, esses respiradores e EPIs dos fabricantes. E até mesmo os importados. Então, dessa forma, a gente tem um comitê, que vai gerir esses valores, e a gente vai destinar de uma forma coerente aí entre os hospitais, conforme o projeto inicial. Independente de ser respirador ou máscara ou paramentos para os médicos, a gente vai fazer uma distribuição aí e com certeza vai auxiliar no combate ao Covid-19. E um dos pontos principais do decreto ontem municipal alterado é a proposta que faz com que salões de beleza, barbearias e lojas de chocolate abram normalmente a partir de hoje. E também essas lojas de chocolate vão poder abrir até o dia 13. Veja o que disse o prefeito. Além dos salões e vendas de chocolate, as alterações prevêem outras flexibilizações. Comunidade pede sobre centro de treinamentos. Neste momento, nenhuma. Por quê? Porque o decreto estadual 55.154 não permite. Olha, a presidente da CDL aqui de Erechim explicou que toda a situação de paralisação do comércio aí é que cada comerciante precisará se reinventar, mas a Câmara de Dirigentes Lojistas estará fazendo o possível para ajudar a cada um, entre eles dando o apoio jurídico para essas entidades. Vamos ver a fala dela. A CDL está mobilizada para ajudar os associados da seguinte maneira neste primeiro momento. Com assessoria jurídica, nós temos o nosso advogado e ele está disponível a todos os associados que precisarem de ajuda, como conduzir o seu contrato de aluguel, como conduzir um empréstimo, se está pagando uma taxa coerente, como tratar com seus funcionários, quem ele pode demitir, quem ele pode afastar, o prazo, todas essas dúvidas, então, podem ser supridas ligando na CDL ou então diretamente com o Dr. Alexandre Lírio, que é o nosso assessor jurídico, tá? Nós vamos ter um canal direto com ele para, no primeiro momento, a gente suprir essas primeiras necessidades, orientação, indicação de todas essas dúvidas, porque cada lojista vai ter que adaptar a sua empresa, o seu negócio, dentro das normas, dentro do seu espaço físico, tá? Sem aglomerações, mas dando sequência ao seu empreendimento, Então, cada um vai ter que descobrir a maneira melhor de conduzir. O WhatsApp, vamos ligar, tendo um funcionário lá dentro, temos que nos reinventar e temos a possibilidade de fazê-lo. Então, vamos ter ideias, vamos trocar ideias, liguem, a gente está para orientar, tá? A gente tem que seguir as normas,
tem que cuidar da saúde em primeiro lugar, mas os nossos negócios também podem ter andamento. Então, a gente tem que ter essa noção de que agora é a hora de nós nos reinventarmos e usarmos as ferramentas que temos para o benefício de cada um. E cada um vai saber descobrir como. A assessoria nós estamos dando e daremos sempre que forem preciso, liguem-nos, nos consultem, que nós estaremos à disponibilidade para vocês. Durante a coletiva de imprensa, alguns jornalistas sugeriram ao prefeito que o comércio pudesse abrir com agendamentos. O prefeito falou que essa possibilidade não existe e que o comércio deve seguir fechado. Sugestão de lojistas: é possível o comércio passar a atender clientes na loja por agendamento? Eu acredito que é o mínimo que nós deveríamos fazer. Mas enquanto o decreto estadual 55.154 não permitir, não o faremos. Cumprimos a lei como sempre o fizemos. Nessa semana, o presidente Jair Bolsonaro falou que os comerciantes que se sentissem prejudicados poderiam aí processar prefeitos e governadores pelos decretos de calamidade que estão fechando os estabelecimentos. O prefeito de Erechim foi questionado sobre esse assunto na coletiva e falou que não tem medo de processos. Prefeito, o presidente Bolsonaro disse recentemente que os comerciantes poderão processar o governador e os prefeitos pelos prejuízos causados pelo isolamento social. O senhor teme alguma ação dos comerciantes de Erechim? Nenhuma. Por um motivo muito simples: decretado estado de calamidade, cumpra-se o estado de calamidade. Isto foi feito, então, nenhum temor. Schmidt também falou sobre a declaração do secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo. João Gabardo, que nessa semana questionou aí essa posição dos estados e dos municípios de fazer o isolamento total da população, fechando o comércio, indústrias em geral. Veja o que disse o prefeito sobre essa fala do secretário. O secretário executivo do Ministério da Saúde disse que o estado e os municípios deveriam ter pensado melhor antes de fechar as portas. O que o senhor tem a dizer sobre essa declaração do gaúcho João Gabardo? O senhor João Gabardo dos Reis, secretário do Ministério da Saúde, é um dos grandes responsáveis por estabelecer esse caos financeiro em que se encontra a Fundação Hospitalar Santa Terezinha. Desde o tempo em que era presidente do Santa Terezinha, Rafael Martins Ayub, nosso digníssimo vereador, os contratos são extremamente injustos com o Hospital Municipal Santa Terezinha. Nós não vamos endireitar, então, ele não tem condições morais de vir pregar aqui o que pode ser feito ou o que deveria ser feito. Eu tive a oportunidade de conviver com ele na Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Ele nunca olhou para os municípios pequenos. Agora vem falar que o Estado e os municípios deveriam ter pensado antes de tomar as decisões. Não, senhor secretário do Ministério da Saúde. Nós tomamos as decisões que estavam ao nosso alcance para preservar os nossos cidadãos. Porque se esperar do senhor, eu vou lhes dizer, nenhuma máscara até agora, nenhum litro de álcool gel, nenhum rolo de esparadrapo para consertar um braço, nenhum centavo, só discurso. Então, não é o melhor modelo ético-moral para falar quando é e o que poderíamos ter feito. Até agora, sabe quanto do Ministério da Saúde? Nada. Absolutamente nenhum centavo. Questionado sobre questões do isolamento social, Schmidt falou que aprova a situação, mas diz que é preciso que ela mude em alguns pontos e que, aos poucos, a comunidade volte à sua rotina. Inegavelmente, o isolamento social domiciliar tem como objetivo criar um vazio sanitário, ambiental e geográfico. Delimitar naquele espaço do lar, da família, a possível contaminação. É uma teoria que está sendo adotada em todos os países que têm um grande número de contaminação. Eu acredito que o Brasil esteja super bem nesse sentido. Não temos os testes, não temos as vacinas, mas temos o cumprimento de algumas normas traçadas pelo ministro Mandetta e que até agora tem revelado bons resultados. Inegavelmente, pelo tamanho do país, pela extensão,
Temos ainda menos de 500 mortos em função desse vírus que é mortal, desconhecido e que não conseguimos atacá-lo ainda. O que nós estamos fazendo em saúde? Tentando fazer o organismo das pessoas reagir para que possamos ter êxito no combate a esta pandemia. Mas temos que reconhecer também que existem outras teorias. E o ministro Osmar Terra, desde o começo, se embateu, porque foi o primeiro secretário que entrou no combate da H1N1 no ano de 2009. Essa é a verdade. E ele disse, e também isso é aceito pelas autoridades de saúde, que nós não vamos conseguir nos livrar do vírus enquanto ele não contaminar 50% da população. Mas se contaminarmos 50% da população e a metade dessa população, ou 10%, 5% dessa população necessitar de atendimentos médicos hospitalar, nós não vamos ter. Por isso que se adotou o isolamento social, como forma de buscar manter até onde for possível a saúde das pessoas. Porque eu vi alguns estudos e disseram o seguinte: 80% da população vai passar por essa pandemia sem nem mesmo perceber. 20% vai estar com poucos sintomas ou quase assintomática. E 5% desses 20% vão precisar de internação hospitalar. Se nós fizermos tudo isso, nós precisaríamos ter aqui em Erechim 1.100 leitos de unidade de terapia intensiva. Nenhum município, nenhum estado, nenhum país do mundo tem esse volume. Por isso que estão acontecendo tantas mortes em Nova York, por isso que estão acontecendo as mortes na Itália, na França, na Espanha, na Inglaterra, algumas na Coreia, que a Coreia conseguiu se isolar bem, muitas no Irã, e alguns países que simplesmente deixaram de divulgar os seus números. Agora, a minha opinião, depois desse arrazoado, eu acredito que tem que ser, sim, liberado progressivamente. Não tudo num dia. Larga todo mundo e cada um por si e Deus para todos. Não, não é assim. Nós temos que ir progressivamente colocando em contato as pessoas. Não vamos poder eternamente viver no isolamento. Mas as autoridades de saúde têm bem mais conhecimento do que eu. Posso estar falando a maior bobagem e não tenho o direito de fazê-lo. Questionado sobre se o município de Erechim está preocupado com outras doenças, principalmente com a chegada do inverno, o prefeito de Erechim disse que a Secretaria de Saúde aqui do município está atenta a todas as situações. O jornalista Rodrigo Finardi, Jornal Bom Dia. A baixa das temperaturas requer aumentar os cuidados pela rede de saúde, pois devem ter mais pessoas nos hospitais, principalmente idosos e crianças. Está sendo trabalhado algo neste sentido? Sim. O Comitê Covid-19 acompanha todos os processos também de gripe influenza, H1N1 e também da dengue. As doenças não pararam. Nós só estamos dando destaque maior àquela que mais mata. E essa nós temos conseguido, com o empenho de todos os profissionais da área da saúde, mantê-la. Não existem bons níveis, mas mantê-la até agora sob controle. Graças ao isolamento social, graças também à responsabilidade das pessoas em se manterem distantes uma das outras. Um dos momentos mais tensos da coletiva foi quando o prefeito foi questionado sobre os sistemas de atendimento aqui em Erechim. Ele disse que, por exemplo, cabe à comunidade ter educação e seguir algumas regras. Desta forma, tudo poderá voltar ao normal o mais breve possível. Nós não conseguimos mudar o estado das coisas enquanto as pessoas não aprenderem a ter boa educação. Tem sido sistematicamente repetido por todos os veículos de comunicação do país e em todas as nossas colocações nós pedimos. Observem o distanciamento de 2 metros, anteriormente era 1,50 m. Depois a Organização Mundial de Saúde e também os órgãos do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Educação, Secretaria Municipal de Educação, disseram que o ideal é no mínimo 2 metros de distanciamento. É evidente que mais hora, menos hora, a gente vai estar a menos de 2 metros, mas o que é pedido não é por brincadeira, é por preservar a vida. Isso nós temos que colocar na cabeça. Temos que ter disciplina e responsabilidade aliadas à educação. Sem educação não vamos a lugar nenhum. Nós precisamos respeitar o próximo. Não, eu estou bem, os outros que se lasquem. Parece que vivemos numa sociedade cada um por si e Deus só para mim.
Não, Deus é para todos. E a sociedade também é para todos. Enquanto não tivermos boa educação, vão continuar acontecendo essas aglomerações, tanto nos supermercados, que chegaram a ponto de trocar tapas e um soco por um pacote de açúcar. Isso tem que terminar. Isso só vai terminar com nossa educação. O prefeito destacou mais uma vez na coletiva sobre o retorno dos salões de beleza e barbearias, que poderão voltar às atividades, mas terão pela frente algumas restrições. Veja quais são. Exatamente. As regras são as mesmas preconizadas pelos programas de saúde. Aquele distanciamento, a área de ocupação e a não aglomeração de pessoas. Isso está bem determinado pelo Decreto Estadual 55.154 do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Questionado sobre a questão econômica aqui do município de Erechim, o prefeito diz que ainda não existe um estudo para saber o impacto econômico da paralisação, mas que a ACIE nos próximos dias deve fazer um levantamento e entregar ao município. Prefeito, já temos algum quantitativo referente a perdas na economia e arrecadação do município desde o início da pandemia? Não temos. Por exemplo, no momento só existem estudos de acho e chutometria, mas a Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim está iniciando no dia de hoje uma pesquisa para ouvir dos industriais, dos comerciantes, dos prestadores de serviços, dos profissionais liberais, para apurar a perda na economia erechinense e regional. Antes do encerramento, o prefeito lamentou a questão do comércio seguir fechado, mas diz que precisa seguir o decreto do governo do estado. Portanto, as portas da maioria das lojas ficarão fechadas até o dia 15 de abril. O comércio tem que voltar a funcionar. O senhor governador baixou um decreto, praticamente estamos vivendo sob intervenção branca, inclusive colocando o Ministério Público para fiscalizar a execução na plenitude desse decreto, de que o comércio só volta a funcionar a partir de 15 de abril. Este é o decreto do senhor governador e nós, como somos extremamente legalistas, cumprimos o que está escrito. Mas, inegavelmente, o comércio, como disse a presidente Rosângela, não só tem que se reinventar, tem que rezar também, porque ninguém consegue ficar tanto tempo fechado. Uma das últimas perguntas relacionadas ao prefeito foi referente a por que os agentes públicos, como prefeitos e vereadores, não doam os próprios salários para as áreas da saúde, para auxiliar no combate, por exemplo, a pandemias como o do coronavírus. O prefeito disse que isso é coisa de gente que faz demagogia. Veja a fala dele. O prefeito gosta de usar outros municípios como exemplo para o bom andamento da nossa cidade. Nesta época de pandemia, por que não seguir o exemplo de outros municípios doando parte do salário do prefeito e dos vereadores para a saúde? Porque eu não faço demagogia. Eu não alugo hospital de campanha, eu não alugo lona dizendo que é hospital de campanha, eu não faço demagogia em nenhuma situação. Se entenderem, eu não preciso doar metade. Eu posso doar inteiro, mas é um ato demagógico que eu até me recuso a discutir. Muito bem, olha, o decreto municipal aqui de Erechim na íntegra já está disponível no site jornalbomdia.com.br. Lá você acompanha todos os detalhes e fica por dentro de tudo que está acontecendo aqui em Erechim e na região do Alto Uruguai, principalmente na hora do combate ao coronavírus. Gente, nós estamos indo para um rápido intervalo, na sequência eu tô de volta. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito Cressol. O Ministério da Saúde comprou mais vacinas contra a gripe. São 75 milhões de doses. Mas atenção, a campanha será por fases. Primeiro idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde.
Depois, doentes crônicos, professores e profissionais das forças de segurança e salvamento. Em seguida, os demais públicos. A vacina não protege contra o coronavírus, mas contra outros tipos de vírus da gripe. É importante respeitar as datas. Gripe, tem que vacinar. Eu quero pedir a sua atenção. Apenas 1 minuto. É que eu quero te contar a história da Jenny, uma guerreira que já partiu deste mundo, mas deixou aqui anjos que agora precisam da sua ajuda para seguir ajudando a muitas crianças. A Liga do Bem Jenny é um projeto que auxilia crianças que combatem o câncer na ala oncológica do Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, e ao CAC, Casa de Apoio à Criança com Câncer. Essa história começa com a força de uma mãe, a Cristiele, mãe da Jennifer, que após ela partir, decidiu seguir ajudando crianças que também lutam contra o câncer. Com o apoio de diversas entidades e parceiros, o projeto auxilia as famílias nos gastos com alimentação e dá apoio na estadia enquanto acontece o tratamento. Tudo começou com pequenas doações de alimentos, roupas e objetos, e a realização de leilões online, todos unidos em uma corrente de solidariedade no Facebook. Além de realizar projetos de incentivo a doações de cabelo, para confecções de perucas para as crianças e a doação de medula óssea. Esse projeto não pode parar e ele precisa da sua ajuda. Entre em contato e seja um voluntário. Ajude quem precisa de você. Mais que um hospital, o Santa Mônica é um complexo de saúde. É referência em saúde na região, com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. Com uma estrutura moderna, tecnologia equiparada aos melhores centros do país e com profissionais qualificados. O serviço de hotelaria é um dos grandes diferenciais do Santa Mônica Hospital e o centro cirúrgico moderno com conceito inovador. Santa Mônica Hospital, a busca da excelência no atendimento a você. Na Rua Itália, em Erechim. Fone 3522-0500. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Vamos agora aos destaques do Bom Dia Impresso e Digital com o Natan Bretenbach. Te liga! Agora chegou a hora da gente conferir quais são os destaques para o jornal impresso e digital do Bom Dia. E ontem, novamente, teve mais uma coletiva de imprensa com o prefeito aqui de Erechim e as autoridades aqui do município. Então, um novo decreto estabeleceu a abertura de salões de beleza, barbearias e lojas de doces em função aí também da questão da Páscoa, né? A questão das lojas. Então, tá aí essa nova determinação feita na tarde de ontem. A coluna do Rodrigo Finardi vai falar que então a secretária que estava, né, assumindo então a Secretaria de Educação, a Vanir Bombardelli, ela deixa o cargo, né, isso porque ela deve assumir então aí, deve concorrer a vereadora aqui no município e também erechinense eleita presidente nacional do Observatório Social. Entre os outros destaques, na página 3, vereadores em grupo de risco se licenciam aqui no município. Na página 4 a gente tem o destaque então para o crédito, crédito para a folha de pagamento que já está disponível em todos os bancos e também o estado que encaminha doses da cloroquina a toda a nossa região. Também o município de Itatiba do Sul traz a vacinação com segurança. A gente tem na página 6 aí então a coluna falando sobre o coronavírus, né, as oportunidades da crise. Reinventar-se é o caminho, e também na página 7, a partir de hoje, então hoje de manhã já foi aberta então aí a Feira do Peixe Vivo, né, e segue então aí até a quinta-feira, são mais de 30 toneladas de peixe então aí que estará disponível a toda a comunidade para compra. Na página 8 a gente tem um destaque para a coluna de opinião, tem os classificados do Bom Dia também, o caderno de variedades. E a gente tem a notícia também da Polícia Rodoviária Federal que em 20 dias
apreendeu 272 quilos de maconha nas rodovias aqui do município e uma bela ação, né, de desinfecção que já ocorreu em mais de 35 locais, né, aqui no nosso município. Muito bem, esses são os destaques do Jornal Impresso e Digital. Chegando pra gente agora o comentário do Igor Miller. Te liga porque a opinião você também vê aqui. Então entramos agora, segundo o Ministério da Saúde e as autoridades médicas, entramos agora num período crítico de disseminação aí do coronavírus. Essas próximas 2 semanas, quem pode, grupo de risco, e quem pode ficar em casa, o recomendado é que fique em casa, não se exponha, tenha um mínimo de contato, né, social, enfim, mínimo de convívio social e obedeça às recomendações, aquelas de manter a higienização das mãos, enfim, os cuidados necessários que vêm sendo divulgados amplamente aí, e se limite o máximo possível o fluxo na cidade. Até porque também hoje já baixou bastante a temperatura, não chega a ser tão frio, mas já teve uma mudança. E com a chegada do inverno, com a chegada do frio, da diminuição das temperaturas, naturalmente a gente vai ter um aumento ou uma procura no aumento pelos hospitais, né? Principalmente por crianças e aquelas pessoas de mais idade, o grupo de risco e as doenças normais de pulmão, enfim, aquilo que normalmente já aconteceria. Então os hospitais já vão ter uma procura maior. Então o pedido nesse momento é justamente que as pessoas, quem pode, fiquem em casa e os grupos de risco se cuidem ainda mais. Até porque, e agora eu entro num assunto também que eu gostaria de enfatizar, que o governo, como venho dizendo também, o governo está demorando. Hoje provavelmente deve começar a ser pago, o governo deve pagar algum auxílio aí para os trabalhadores via Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil, não sei ao certo, mas enfim, hoje deve começar a ser pago alguma coisa para os trabalhadores, que já deveria ter acontecido isso, justamente para que as pessoas pudessem ter respeitado mais e ter ficado em casa. Então vamos ver se ao longo do dia deve estar tendo uma coletiva agora, nessa manhã de hoje deve estar tendo uma coletiva sobre esse assunto, mas a partir de hoje provavelmente então o governo deve liberar recursos e isso vai auxiliar também com que as pessoas fiquem em casa, aí Brasil afora, em Erechim também tem muitas pessoas que provavelmente vão receber esse recurso, vão buscar, até porque existem muitos trabalhadores autônomos e famílias nessa condição que precisam desse dinheiro para se alimentar, para pagar suas contas, e isso vai ajudar sem dúvida nenhuma a fazer com que as pessoas fiquem em casa e aí diminua o surto de proliferação e o hospital, enfim, a rede pública e privada possa dar conta do atendimento que já vai aumentar naturalmente, entre aspas, né, nesse período. É isso aí. Olha, e ontem a chuva voltou aqui à região do Alto Uruguai. Hoje a previsão não é de chuva, mas é de muito frio, viu? Até eu já botei uma blusa aqui, porque o frio hoje de manhã, rapaz, estava forte, né? Mas agora a previsão é que o frio chegue cada vez mais por causa da proximidade do inverno. Vamos ver a previsão do tempo da Climatempo. Nesta terça-feira, uma massa de ar seco vai ganhar força sobre a região sul do país. Tem previsão de chuva a qualquer hora, com predomínio de céu nublado e poucas aberturas de sol no norte e no leste do Paraná, incluindo Curitiba. No leste de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, o sol vai aparecer entre muitas nuvens e nas demais áreas da região o sol vai brilhar forte e não tem previsão de chuva. No leste gaúcho e extremo sul de Santa Catarina, são esperadas rajadas de vento com moderada a forte intensidade, entre 45 e 70 km por hora.
O mar vai ficar agitado e são esperadas ondas de 2,5 metros a 3,5 metros de altura no litoral gaúcho e no litoral sul de Santa Catarina. A mínima prevista em Florianópolis é de 17, máxima de 24 graus. Em Curitiba, a mínima de 15 e máxima de 19 graus. Olha, e ontem retornou aqui na TV Bom Dia o quadro Bom Dia Entrevista, de um formato diferente e inusitado que nós vamos utilizar a partir de agora devido a essa pandemia do coronavírus. Nossos entrevistados conversam com a gente online. O primeiro desta lista foi o prefeito de Aratiba, Guilherme Eugênio Granzotto, que falou à comunidade sobre questões de combate ao coronavírus. O município de Aratiba, neste fim de semana, decretou o primeiro caso suspeito da doença que está sendo avaliado pelo LACEN. Vamos ver agora vamos rever melhor essa entrevista agora. Olá para você que acompanha a TV Bom Dia. Está no ar a partir de agora mais um programa Bom Dia Entrevista. Esse programa que a partir de agora, devido ao combate da pandemia do coronavírus e seguindo também orientações das autoridades de saúde, passa a conversar com entrevistados através da forma online, garantindo aí assim a saúde de todos os profissionais e entrevistados aqui do Bom Dia. No primeiro programa dessa nova edição, nós vamos conversar hoje com o prefeito municipal de Aratiba, Guilherme Granzotto, que está online conosco. Prefeito, seja muito bem-vindo, boa tarde, é um prazer estar conversando com o senhor. Boa tarde a todos os ouvintes, todos que estão nos assistindo também, uma boa tarde a todos. Prefeito, eu começo já perguntando para o senhor como é que está a situação aí do município de Aratiba, tendo em vista que no último fim de semana o município confirmou o primeiro caso suspeito da doença do coronavírus, hein? Isso, Aratiba então teve o primeiro caso suspeito, né? Já foi então tirado o sangue, né, para fazer o teste e mandado para o laboratório. Então estamos aí no aguardo aí da confirmação ou não desse resultado. Acreditamos aí que dê negativo, né? Mas a gente está sempre atento aí a qualquer movimento, então nossa saúde e nossa vigilância está bem atenta a isso. Prefeito, seguindo as orientações aí dos decretos federais e estaduais, né? Como é que está o município no dia de hoje? O município aí também está com um decreto aí. O senhor pretende manter até quando e como é que está o funcionamento desse decreto aí no município? Isso, a gente está junto com todos os prefeitos da MAU, né? Tomando decisões em conjunto, né? Como também estamos aí obedecendo, então, o decreto do governador do estado, né? A gente tem que a ciência hoje é que tem que fazer com que as ações sejam controladas pela ciência, né? E assim a gente entende que o decreto do governador vem ao encontro disso, né? Até porque os municípios têm que obedecer ao decreto estadual, né? Eles podem restringir mais, mas os decretos do obedecer ao decreto estadual, e é o que estamos fazendo, né? Estamos seguindo à risca do decreto estadual para que a gente consiga, então, aí controlar essa doença, porque a gente sabe que o isolamento é o remédio que existe hoje, né? Eu ia falar exatamente sobre essa questão do isolamento, né? Porque o governo federal tem uma visão da situação, o governo do estado tem outra. Como é que é para os municípios, né, resolver essa questão deste impasse entre o governo federal fala abre, o outro fala fecha? Como é que fica a vida dos prefeitos nessa situação? Não é fácil, tá? Te digo que é uma situação bem complicada para nós, né? Que estamos aqui na ponta, né? Com as pessoas, a gente sabe a aflição das pessoas que têm não abrir seu comércio, a gente sabe a aflição que tem as pessoas ter seus compromissos para pagar, mas a gente entende que quem nesse momento, acho que na nossa visão, os políticos nesse momento eles têm que fazer ações que aqui em Aratiba, inclusive, estamos tomando muitas ações para minimizar esses problemas do coronavírus, né, que nos afetam, né, mas a gente tem a clareza e a certeza que quem tem que comandar, tem que ter o protagonismo, não são políticos e sim a ciência, né, o pessoal da equipe de saúde, onde que eles têm que tomar todo esse protagonismo no sentido de fazer com que a gente cada vez menos tenha efeitos desse vírus, né? E eles que são o protagonista nessa demanda. Eu acho que os políticos nessa
nessa hora, eles têm que usar das estruturas que tem tanto o governo federal, estadual e municipal a serviço das pessoas para que diminuam os prejuízos dessas pessoas, né, para que cada um que nós conseguimos aí vencer essa etapa aí, com prejuízo a gente sabe que todo mundo vai ter, mas que a gente vença essa etapa aí com menos danos à sociedade. Prefeito, como é que está a questão da vacinação aí no município? O município já começou a questão da vacinação, recebeu o número de vacinas do estado, ainda tem um caminho pela frente? Sim, tá, nós já fizemos a vacinação aqui, tá? A gente fez a vacinação nos bairros, nas casas, né? Passava a vacinação, passava por rua, né? Onde que o carro da Secretaria da Saúde buzinava, os idosos vinham na calçada, né? Ou os idosos que não podiam, então o enfermeiro entrava dentro da casa e vacinava na própria casa. Prefeito, Aratiba foi um dos primeiros municípios aqui da região a seguir também o caminho da desinfecção nas ruas, né? Esse é um trabalho que vai continuar nos próximos dias, aí essa desinfecção das ruas em geral? Sim, nós temos, vamos continuar sim, né? A gente fez a desinfecção e vai fazer essa desinfecção várias vezes, né? Inclusive agora, essa semana, está montando na entrada da cidade um pórtico, né, de desinfecção, né? Todos os carros que entram na cidade de Aratiba, eles vão passar por uma lombada, onde que essa lombada vai diminuir a velocidade, né? E automaticamente, então, vai ter jatos do produto para desinfectar todo mundo que entra no município de Aratiba. Isso é uma ação importante, né? Como disse, a ciência é que nos diz quando tempo temos que ficar isolado ou de que maneira que temos que nos comportar, o distanciamento e a maneira, e o município então tem que fazer com que a gente minimize, né, essas questões aí. O município de Aratiba aí, então tem várias ações, desde as pessoas mais carentes até o comércio. Prefeito, nas cidades maiores nós estamos recebendo muitas falas das autoridades que a população ainda não tem uma consciência do perigo que o coronavírus pode provocar à população, né, afetada. Como é que está, no seu ver, a população de Aratiba? Está entendendo os decretos? Como é que está a situação aí no município, no seu ver? Olha, tem muitas pessoas que não estão realmente ainda não estão muito preocupadas, né? Acreditam ser uma coisa que não é tão grave. Olha, a gente tem a consciência que sim, a gente tem a consciência que as pessoas têm que se prevenir, a gente tem a consciência porque a natureza, elas não nos perdoa algumas ações que a gente tem. Né? Então, essa é uma grande realidade, né? Muitas vezes eu vejo que a gente, como ser humano, não pode botar a vida humana em estatística, né? Muitas vezes a gente vê algumas pessoas dizer, não, mas é 2%, é 3%, né? Enquanto se tu tem os teus familiares uma porcentagem, você não vai querer que não morra ninguém. Então a gente também tem que começar a nos refletirmos, eu acho, dentro dessa pandemia, né? Porque o ser humano não é estatística, são pessoas que merecem. Todas as pessoas merecem viver, todas as pessoas merecem, mesmo que tenham alguns problemas de saúde, muitas vezes, olha, as pessoas saudáveis não morrem só, quer dizer, pessoa saudável, pessoa que tem algum problema de diabetes, pressão alta, o grupo de risco, todos são pessoas. Então, que a gente tem que ter essa consciência, né? Muitas vezes, se a gente pode ficar em casa, a gente não está cuidando só da nossa vida, né? A gente está cuidando da vida dos outros também, e nessa hora temos que se unir, né, para que a gente consiga, então, vencer essa pandemia. É só com a união de todos, com um esforço de todos. Nesse momento, a gente sabe que vai ter que exigir sacrifício das pessoas, como também vai, infelizmente, prejuízos financeiros, a gente sabe disso, né, mas temos que preservar a vida. Preservando a vida, a gente, com certeza, juntos a gente recupera tudo isso.
Prefeito, nós estamos chegando ao fim dessa entrevista. Eu quero agradecer muito a sua disponibilidade de atender. A nossa equipe está falando conosco para os cidadãos de Aratiba e também da região do Alto Uruguai, das informações aí do município. Bom dia. Deixa sempre os seus canais abertos aí para que o senhor possa retornar sempre para estar falando à nossa comunidade. Muito obrigado. Valeu, um abraço a todos. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga, obrigado pela sua audiência. Olha, eu lembro que você pode rever esses e outros programas da TV Bom Dia no nosso site. Basta acessar www.tvbomdia.com. Um grande beijo pra você, tudo de bom, e eu te encontro amanhã neste mesmo horário. Valeu, galera, tchau, tchau.